Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Continuando esse projeto cidadão, dando oportunidade para todos que estão do outro lado da telinha conhecerem pessoas que estão se candidatando a cargos importantíssimos no estado de São Paulo e do ponto de vista nacional. E hoje nós estamos tendo a satisfação de receber, com muito carinho e respeito, Mara Gabrilli, que já foi vereadora em 2 mandatos, secretária, e hoje é deputada federal. Inclusive, desde 2016 tem uma lei que ela foi relatora, a deputada, de inclusão, LBI, onde assegura a inclusão de 45 milhões de pessoas. Ela foi fundadora e presidente da ONG, secretária da Pessoa com Deficiência da capital paulista, e ela é a primeira e única deputada federal tetraplégica do país e representa os tímidos 10% de mulheres no Congresso Nacional, que é um tema que a gente pode abordar também. A nossa ideia, como nos programas anteriores, é que vocês possam conhecer mais e de forma mais profunda pessoas que têm essa determinação especial. A Mara, né? Essa capacidade, essa sensibilidade, essa generosidade, porque você que está vendo, depois vai ter aí na telinha o telefone, o e-mail, o site, onde possa se comunicar, convide a deputada, ela vai. É impressionante a força de vontade, a capacidade e a sensibilidade com as demandas originárias do povo brasileiro. Então, Mara, as câmaras são suas, eu sugeria para que as pessoas possam saber um pouco como é que começou na política, o que deu esse estalo, o que a sua família achou, porque a política não é fácil ser vereadora, ser deputada, e agora no Senado, que é uma casa também importantíssima, legislativa do nosso país, onde a pretensão da Mara é muito próxima de se tornar realidade. Nós vamos ver, porque as eleições estão chegando. Então, Mara, as câmaras são suas. Ai, muito obrigada, Patá, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. E, bom, eu entrei na política por várias razões, né? Quando eu tinha 26 anos, eu quebrei o pescoço num acidente de carro. E aí eu fiquei numa situação muito vulnerável, porque eu não conseguia mais respirar sozinha, só com auxílio de aparelhos. Então, por conta disso, eu era traqueostomizada, sabe aquele furo que faz? Então, eu também não falava, e eu era uma pessoa deitada. E aí, assim, eu fui conseguindo vencer, né, vários desafios de conseguir voltar a respirar, voltar a falar. E tive a oportunidade, na época, de fazer reabilitação fora do Brasil, porque tinha muito pouco, hoje não. Hoje acho que eu não sairia daqui. E quando eu voltei para cá, eu comecei a ver o que é viver no Brasil com uma deficiência, conviver com as pessoas que acabam tendo assim, sua trajetória com uma intercorrência inesperada. Aí assim, é muito caro ter uma deficiência, não importa qual seja, porque você precisa de insumos, precisa de equipamentos, de tecnologias, de cuidado. E geralmente uma mãe para de trabalhar para cuidar desse filho. Se o filho trabalhava, também para de trabalhar, a renda diminui, a despesa aumenta e vira uma tragédia. E hoje são 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Pensando que cada um está ligado a um familiar, um profissional, isso é dado da Organização Mundial de Saúde, olha o número de pessoas no planeta que tem interesse nesse tema. Praticamente 1 bilhão de pessoas têm deficiência. E vivendo isso, eu
porque, embora com uma lesão bastante severa, eu consegui fazer minhas coisas, consegui sobreviver, consegui voltar a respirar e ter saúde, mesmo numa cadeira de rodas. E fundei uma ONG, com o objetivo de ajudar as pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E comecei a trabalhar assim. Até que a minha mãe, Patá, foi a pessoa que ficou falando que eu deveria me candidatar, porque eu faria um trabalho numa envergadura muito maior e conseguiria atingir muito mais pessoas. E no primeiro momento eu achei que minha mãe estava enlouquecendo. E isso é uma coisa importante para a gente dizer às mulheres, porque na verdade eu não sabia que aquilo que eu fazia era política. E quando a minha mãe conseguiu me convencer, e eu fui tomada por um desejo de melhorar a cidade mesmo, que eu me candidatei a vereadora, aí eu fui percebendo que eu só consigo me realizar fazendo o que eu faço e abrindo caminhos, derrubando barreiras para outras pessoas também poderem passar e chegar. E como a primeira tetraplégica a chegar na Câmara Federal, e para isso, né, assim, muita coisa teve que acontecer, né? Reforma da Câmara Municipal aqui, reforma da Prefeitura, reforma da Câmara Federal. Então, assim, quando eu cheguei, eu não conseguiria nem falar da tribuna, nem chegar na mesa diretora. E até um equipamento foi desenvolvido para mim, para que eu possa votar e registrar presença com o movimento do rosto. Isso foi uma tecnologia que me equiparou de oportunidade com os outros deputados. E sempre trabalhando inclusão. Inclusão da pessoa com deficiência, inclusão da criança na escola, inclusão da mulher no mercado de trabalho, em outros segmentos. Então eu sempre trabalhei para melhorar a vida das pessoas, né? E tenho muito orgulho das leis que eu relatei, que se tornaram leis, que são leis que observam a pessoa, por exemplo, na educação. O Brasil não tinha política pública para autista, que é um segmento que não para de crescer. O Brasil tinha política pública para pessoa com deficiência, claro, mas a Lei Brasileira de Inclusão são 150 artigos que garantem direitos às pessoas com deficiência. É uma legislação moderna, que a gente se norteou totalmente pela Convenção da ONU sobre esses direitos. E que, por sinal, eu sou a primeira brasileira a ser eleita na ONU para representar o Brasil nesse comitê que monitora pessoas com deficiência no mundo inteiro. Então, acho que o Brasil vai ter muito para aprender, mas já tem muito a ensinar e com isso eu acho que a gente dá um passo muito grande de inclusão no país, um salto de qualidade e essa é uma das razões que eu quero representar meu estado. Muito bom. Aqui tanto o Sindicato dos Comerciários de São Paulo quanto a UGT valorizam demais a inclusão e temos atividades intensas com relação a esse tema. Tanto é que a nossa secretária nacional é a Silvana Mesquita, que inclusive foi vereadora em Guarulhos, não sei se você a conhece, as pessoas que estão nos vendo. Ou seja, é fundamental que tenham essa perspectiva. E a Mara, com certeza, tanto quanto vereadora, como secretária, como deputada, proporcionou, né, legislações adequadas, porque muitas vezes a sociedade parece que não enxerga, parece que são invisíveis, né? As pessoas que têm deficiência, né, não são enxergadas. Mas eu chamo de brasileiros invisíveis, porque a maioria não tem condição de sair de cá. Por várias questões, mas você sabe que teve uma vez uma atividade dentro de um setor que atendia pessoas e que tinham várias pessoas com deficiência. Inclusive aqui no próprio sindicato, nós trabalhamos muito por isso, por cotas e por outras questões, e temos dentro do sindicato. E uma vez teve um problema de greve do transporte. Acredite se quiser, as pessoas que vieram primeiro a trabalhar eram as pessoas com deficiência. As primeiras. Ou seja, nós conseguimos compreender a capacidade, a força de vontade e a possibilidade de qualidade de serviço de ser
proporcionar a essas pessoas oportunidade, e às vezes esquece. Nós fizemos rapidamente um mutirão do emprego aqui, não sei se você chegou a ver, vieram milhares de pessoas, saiu em todos os jornais, aqui no Vale do Anhangabaú veio muita gente. E nós também fomos a primeira entidade a proporcionar possibilidades efetivas de emprego para as pessoas com deficiência, PCD. Então, várias empresas vieram aqui e contrataram, no caso, em 2018, 300 pessoas. Isso nos orgulha profundamente. Por isso, nos é muito caro estar fazendo essa conversa, esse diálogo com a Mara, né, pelos motivos que ela já expôs a vida dela como foi, com 26 anos, uma menina, não é? E hoje continua uma menina, mas com uma força muito grande, e é isso que nos importa, para que a gente tenha essa situação cada vez mais bem encaminhada, principalmente agora com a nova tecnologia, né, Mara? As novas tecnologias, além de fazer com que a gente consiga exercer cidadania. Você imagina um cego, por exemplo, com um leitor de tela, ele consegue trabalhar, produzir, né, os aparelhos auditivos para surdos. Mas assim, eu queria te parabenizar. E nós vamos fazer agora um rapidíssimo intervalo. E voltamos já. Mara Gabrilli com todos nós. Até já. Em qual deputado você votou nas últimas eleições? Nas últimas... Não me lembro. Aplicativo Poder do Voto resolve. Como você acompanha o seu deputado federal ou senador nas votações que impactam você e o país? Como é que é? Não acompanho. Infelizmente não acompanho, nem sei o que ele faz. Aplicativo Poder do Voto resolve. Você e o seu deputado e senador têm sintonia? Ele te representa? Não, cara, se eu fosse procurar um deputado que me representa, difícil, cara. Tô mal informado nessa parte aí. De jeito nenhum. Em hipótese alguma. Aplicativo Poder do Voto resolve. Baixe agora gratuitamente e vamos juntos transformar a desesperança em mudança. Participe, acompanhe, mude. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. E também ainda conseguiu a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias a mais em seu salário. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e o ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar. O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino em cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo e densitometria óssea, para todos os comerciários fazerem os exames e prevenir doenças, fazendo mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sede e subsedes, e ainda você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio, se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo, com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal,
campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato também atua diretamente defendendo seus direitos quando o patrão não respeita você. O sindicato se manifesta por você, lutando pela manutenção de serviços nos postos de trabalho, direitos e leis conquistadas por todos nós comerciários. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos. Mara Gabrilli, que é a deputada federal, candidata ao Senado pelo estado de São Paulo. Nós vamos falar agora de política, com P maiúsculo, lógico. A Mara, como já dissemos, ela foi vereadora, secretária, deputada federal e agora candidata ao Senado. Só para explicar muito rapidamente, o papel da Câmara dos Deputados e na origem, inclusive, do trabalho que é desenvolvido, é demandar, como diz, a casa do povo. O trabalhador, a sociedade, vota como vota no Senado, mas para que se defenda as questões relativas às pessoas, de uma forma geral. No Senado, tem uma pequena mudança, que é importante também, que representa o Estado, né? Por isso nós temos 3 senadores por Estado no Brasil, né? Antes da ditadura eram 2, aí nasceu o terceiro por ser biônico, porque eles iam perder, os comandantes da ditadura, o poder e puseram um terceiro. Também não sei se é importante continuar tendo 3 senadores ou não, se devemos ter reforma política ou não, ou seja, tem uma série de questões sendo... Diminuir para 2. É? Tem proposta para diminuir para 2. Mas o importante é saber da Mara, né, que com certeza com a expertise, o conhecimento e hoje uma política realmente que nós reconhecemos com uma qualidade importantíssima no Senado. Quais as propostas no Senado? Quais as atividades que você como senadora fará ou pretende desenvolver? Bom, eu continuo sempre com o meu trabalho de inclusão de pessoas e melhorar a vida das pessoas, e acho que melhorar a vida das pessoas é política de Estado, né? E representar o Estado de São Paulo, pensando por esse prisma, primeiro, pensar em educação de qualidade, pensar em saúde, que é aquilo que eu estava te falando, que é a primeira necessidade para qualquer ser humano abrir a porta de casa e conseguir enfrentar o primeiro obstáculo, que são as calçadas, né? E puxa, a gente tem uma saúde no país, principalmente no estado de São Paulo, que embora seja referência na América Latina, a gente tem muito a melhorar, a começar pelo SUS, que não atualiza a tabela há mais de 16 anos, 14 anos, e a gente tem uma defasagem muito grande. Então, assim, profissionais da saúde mal pagos, isso resulta em atendimentos ruins também à população. Então, assim, a gente precisa fazer uma mudança e atualizar essa tabela, melhorar salário de profissionais da saúde, para que a gente tenha melhores atendimentos, né? E pensando na educação, Patá, a gente precisa fazer uma revolução na educação. A gente vive questões hoje no Brasil onde as nossas crianças e os nossos adolescentes, hoje, segundo dados da Unicef, 61% deles vivem em situação de pobreza. Então, assim, como é que a gente pode ficar pensando em desenvolvimento sustentável, em outras questões, que a gente tem que pensar presente e futuro, sendo que as nossas crianças ainda se encontram subtraídas de educação, de informação, de moradia, de água potável e de saneamento básico. Pensar, por exemplo, em saneamento básico, que é uma questão que traz tantas doenças e tantas deficiências para o povo brasileiro, embora o estado de São Paulo, não esteja tão ruim comparado ao resto do país, mas o estado de São Paulo
é uma locomotiva nesse país. E toda a política de Estado que a gente faz aqui, ela reverbera por todo o Brasil. Então, a gente pensa em política de primeira infância, que é fundamental. A gente pensa em políticas de educação para melhorar, por exemplo, a situação dos nossos professores. Porque, puxa, são eles que ensinam, eles que precisam de uma melhora de salário, melhora de qualificação, melhora de um monte de coisa para que nossos jovens, nossas crianças possam ter uma educação de maior qualidade. Você sabe que eu estava vendo uma pesquisa no Brasil que de 10 jovens que ingressam na escola, a gente só consegue formar 5. Então, assim, esse número é muito triste. Então, a gente tem várias propostas na educação para tentar realmente virar o jogo da educação. E pensando, por exemplo, né, até pensando no ensino superior, nas faculdades técnicas, tentar fazer com que toda a tecnologia e toda a inovação que acontece nessas áreas que se aproximem dos investidores e se aproxime do mercado para a gente gerar emprego, né, e gerar renda, que hoje é uma das coisas que o Brasil mais precisa. Porque, inclusive, isso para nós é música, porque a UGT também defende uma revolução na educação, porque são verdadeiros absurdos que nós vivenciamos. O Brasil é um país rico, né? Hoje a 7ª economia já foi a 5ª. É o país que tem mais terra agricultável do mundo. O maior produtor de alimentos do mundo. É um povo extraordinário. E nos últimos anos, o nosso PIB decaiu 7%, quer dizer, ficamos empobrecidos. E a renda no Brasil tem uma distorção extraordinária. 6 pessoas têm mais do que mais de milhões de pessoas. O produto de 6 pessoas é maior do que de 100 milhões de brasileiros. Metade do Brasil cabe no bolso de 6 pessoas. Nada contra que as pessoas tenham recursos, mas não dá para viver com essa distribuição de renda absurda, com uma saúde que é doente, infelizmente, do ponto de vista nacional. Uma educação que as pessoas vão para a escola, pegam um texto e não conseguem ler, escreve o texto, não conseguem interpretar o texto. Alguma coisa está errada. Então, eu acho que essa premissa fundamental de ter como proposta sua no Senado da educação, já começamos bem, porque sem educação nós não vamos para lugar nenhum. E o voto consciente, porque isso depende muito também da compreensão, e a educação é fundamental. Hoje, as pessoas vão votar, chegam no colégio eleitoral, não tem candidato na hora lá, pega o santinho na rua e vota no diabo para acabar com a nossa... É um absurdo. Por isso a UGT prega esse voto consciente. Nós temos um aplicativo que acompanha os deputados, senadores eleitos, para ver se os projetos que eles estavam propondo são aqueles que eles estão desenvolvendo. Então é fundamental. Além da educação, que nós achamos extraordinário, por isso até fiz questão, fiquei tão contente aí que peguei a palavra da nossa deputada, mas o programa é dela. Quais outros temas que nós podemos, que você vai abordar? Da queda do PIB. Eu acho que tem algo que está no meu DNA e que está dentro das minhas propostas, que é o combate à corrupção. E assim, a gente tem que investir tempo, foco e luz no combate à corrupção. Então a gente pensa em criar, eventualmente, uma comissão no Senado de combate à corrupção, tentar agregar e sinergizar muitas propostas de organizações, como o Transparência Internacional e outras que têm esse foco no combate à corrupção. Eu sou originária do ABC e muito aconteceu na cidade de Santo André, por exemplo, de laboratório de mensalão e de petrolão. E assim, eu fico imaginando que se naquela época a gente tivesse dado uma atenção mais, né, com mais cuidado
ao que aconteceu lá, talvez a gente não chegasse nessa corrupção tão sistêmica que aconteceu no país, que com certeza contribuiu para essa queda do PIB que você falou. E isso eu acho que é um drama que o Brasil tem que vencer. A Lava Jato está aí, por isso quando o eleitor, ele tem que pesquisar, ele tem que saber quem são. Um candidato ao Senado é um cargo muito importante na República. Tem que olhar o trabalho, tem que olhar se é ficha limpa de verdade para poder tomar uma decisão e votar. Porque depois é a gente que vai aguentar o Brasil numa situação como está hoje. Com certeza absoluta. Então, é essa proposta que nós estamos desenvolvendo, pelo menos a UGT tem 1.300 sindicatos filiados no Brasil. E nós estamos desenvolvendo esse aplicativo no sentido de fazer com que os filiados e os seus representados iniciem um processo desse voto consciente, verificar se é ficha limpa, os projetos, as propostas, né? Porque é uma somatória também. Lógico que não há dúvida nenhuma que a questão da corrupção é determinante para não se votar. Mas sem a corrupção e também votar sem saber as propostas, também não é interessante. O interessante é as pessoas que estão nos vendo, terem oportunidades, opções de pessoas que pensam num Brasil. Não é possível, nós temos que mostrar a nossa indignidade, não é possível mais. E no caso da Mari, ela colocou já no começo do programa que desde os 26 anos ela desenvolve sempre a sua energia focada e voltada para a inclusão, não é? E para que as pessoas com deficiência efetivamente tenham oportunidades, não é? Entre outras questões. Um país de idosos daqui a pouco. E uma outra proposta minha, Patá, é valorizar os municípios. É um municipalismo, porque a vida das pessoas acontece nas cidades, né? E a gente precisa de mobilidade urbana, a gente precisa de calçadas. Esse foi um fator que me ajudou a querer mudar a cidade de São Paulo. E hoje a Lei Brasileira de Inclusão, ela mudou o Estatuto da Cidade, mudando a legislação de calçadas do país. A calçada é a via pública do pedestre. E você sabe que em vários países hoje, a gente já tem dados do quanto a calçada virou uma questão de saúde pública, porque quando as pessoas conseguem circular, e para isso a gente precisa de calçadas acessíveis, precisa de calçadas iluminadas e seguras. Então entram vários temas aí, que é segurança, né, e mobilidade urbana. Elas têm muito menos problemas cardíacos, muito menos problemas de diabetes, virou uma questão de saúde pública. Certeza. Então assim, o Brasil, ele parou no tempo com relação à calçada. Nossa legislação antiga não deu certo. E agora tem uma nova aí para a gente trabalhar. Mas, infelizmente, o tempo terminou. Mas eu quero convidá-los a entrar no e-mail, no site, ou através do telefone com o gabinete de assessoria da deputada, para conhecerem mais ainda das questões que ela falou, e aqui com muita propriedade. Nós, do Ideias em Debate, nos ficamos muito orgulhosos em ter podido dialogar com uma pessoa iluminada. E eu quero agradecer não só a deputada, mas a você, com a sua fidelidade. Continuem assistindo o nosso programa da forma que vocês assistem, continuem escrevendo para nós. E telefonando 21215972, acessando o site www.comerciados.org.br e visitando a nossa sede no Vale do Agabaú, na Rua Formosa 99. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.